Os bons espíritas. 3. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não perceberem haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los, e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente lhes iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam suas simpatias para os que lhes compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, porque inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tiver firme a vontade. Parábola do semeador.
Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, e estes, crescendo, as apavaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e deu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não ele passa de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não se acham simbolizadas nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência deles tiram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Aqueles ainda finalmente para os quais estas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos.